Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro, então vamos estar aí conectados com a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 3. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra, não adorasse, seria tirado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não te deram ouvidos, não te prestam culto aos deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que em seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei
Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Glória a Deus, até aí. É um texto, nós tivemos que ler o capítulo inteiro para entender o contexto. É um texto longo, mas eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar com você aí. E vai continuar, amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor, pregando a Tua palavra, de falar de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha, está aqui também em nosso meio, passeando ao nosso redor, nos ajudando, quebrantando os nossos corações, trazendo, Senhor, à nossa memória tudo que nos dá esperança, tirando do nosso coração todo o peso, angústia, toda preocupação, toda perturbação maligna, todo espírito de desânimo, de incredulidade, de tristeza, seja retirado agora em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Vem falar com as nossas vidas, nos trazer o Teu renovo, a Tua libertação, a Tua salvação, a Tua alegria, Senhor. Usa a minha vida apenas como um canal. Sei que não sou digna, que não mereço, mas tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Ela é muito forte, ela é muito poderosa, porque é uma prova viva do nosso Deus. E esse Deus poderoso que, nesse contexto aqui, livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas em 2016, aqui e agora. Então, só para a gente entender o contexto, quem que eram esses 3 jovens? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram respectivamente Ananias, Misael e Azarias. Mas por que eles mudaram de nome? Porque esses jovens, eles eram servos de Deus, viviam na província de Judá, e rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E esse império babilônico na época, só para vocês terem uma ideia, ele dominava toda a região que hoje é o Oriente Médio. E o império estava se expandindo, até que, também por permissão de Deus, Nabucodonosor invadiu, Judá, e trouxe exilado, cativo, muitos jovens, muitas pessoas. Na verdade, ele trouxe o melhor do povo de Deus para viver exilado na Babilônia. A princípio, na primeira leva, ele levou mais de 3.000 pessoas. Os melhores matemáticos, os melhores sábios, os melhores de tudo. E dentre esses jovens, dentre os melhores, estava Daniel e seus 3 amigos. Esses 3 jovens aí, Ananias, Misael e Azarias, eram amigos de Daniel. E eles trabalhavam em excelência.
E antes dessa situação que nós lemos aqui, eles tinham acabado de ser promovidos na Babilônia, porque eles tiveram que trabalhar, mas eles foram promovidos porque Daniel tinha acabado de interpretar um dos sonhos do rei. Então Deus já estava levantando esses jovens ali no cativeiro, na terra do inimigo, para que o próprio nome do Senhor fosse exaltado. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram esses nomes. A partir do momento que foram levados cativos, eles tiveram outros nomes. Mas o mais importante é que o coração deles não mudou. Por mais que eles estivessem numa terra estranha, servindo pessoas estranhas, eles não mudaram, o coração deles permaneceu o mesmo, permaneceu fiel a Deus, permaneceu temente a Deus. E o rei Nabucodonosor, ele era um cara totalmente excêntrico, perturbado, egoísta, ególatra. Ele então simplesmente decidiu levantar uma estátua dele, com essas dimensões aí que nós lemos no primeiro versículo, bem grande. E toda vez que as músicas tocassem, a flauta, o saltério, a harpa, então imagina que era uma convocação, era aquela coisa assim triunfal, todas as pessoas da província de Babilônia tinham que se ajoelhar e adorar a essa imagem. E aí começou a estreitar, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles serviam ao Deus Altíssimo, ao nosso Senhor, e eles só se prostravam diante do nosso Deus. E aí quando surgiu essa situação, eles tiveram que fazer uma escolha. Será que no momento que tocar as harpas, a gente vai se acomodar, vai se ajeitar a essa situação, a esse padrão de onde estamos vivendo, e vamos nos ajoelhar diante dessa estátua e ficar de boa, não ter problema, não ter perseguição, não ter cilada, não ter consequências? Ou vamos permanecer com o nosso coração firme, porque o único Deus que conhecemos é o nosso Senhor e só a Ele prestaremos culto? Essa foi uma decisão muito impactante e que determinou muitas coisas ali. E o que mais me chama a atenção é que nós vemos como a história terminou. Nós vemos esses 3 jovens saindo ilesos e saindo honrados, e o próprio nome do Senhor sendo exaltado, mas eles não sabiam que consequência que ia ter a sua obediência, e mesmo assim, eles não se prostraram. E o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida nessa noite? Que assim como eles estavam vivendo numa terra estranha, eles poderiam ter sido seduzidos por todo aquele luxo, aquela maravilha, aquela luz que tinha na Babilônia. Eles foram levados cativos, mas eles não estavam escravizados, acorrentados, amarrados. Não, eles transitavam livremente. Aliás, eles tinham cargos importantes. Eles poderiam, assim como Daniel, ter a oportunidade de se amoldar àquele padrão, aqueles costumes, aquelas conversas. Mas não, eles mantiveram o coração firme na presença do Senhor e nos padrões de Deus. E nós muitas vezes temos oportunidades também de se amoldar ao padrão deste mundo. É no nosso trabalho, é numa rodinha de conversa, são comentários, às vezes convites que vão te favorecer, que vão te colocar, entre aspas, em um lugar melhor, em um lugar de melhor posição, mas que para isso tem que negar, tem que ocultar quem é o Senhor na sua vida. E essas decisões que eles fizeram aqui, muitas vezes nós somos levados a ter todos os dias. Será que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? O que será que ela vai pensar de mim? Ou eu vou perder o meu cliente, vou perder essa situação, vou perder meu prestígio? Às vezes são relacionamentos que aparentemente vão te favorecer, sejam eles relacionamentos amorosos, ou entre amigos, ou relacionamento profissional. E passos e mais passos, quando você vai ver, já está totalmente amoldado ao padrão do mundo. Porque o mundo é muito bonito, ele nos seduz. Assim como Babilônia, que tinha aquele império, aquele luxo, aquelas comidas. Por que Daniel
quando, amigo desses 3 jovens, se propôs no seu coração em não comer aqueles manjares, aquele banquete, não é o problema, não estava na comida, mas estava na situação. Então Daniel, depois vocês, se puderem ler esse livro de Daniel, é uma bênção. Você vai ver que ele jejuou e não quis comer os manjares do rei, mas se propôs a comer só legumes, ou seja, ele demonstrou que o coração dele não estava naquilo. Mas quantos de nós, muitas vezes, nos deparamos com o manjar do mundo, com as oportunidades, com as conversas, com as facilidades, e decidimos, vou experimentar só um pouquinho, não tem nada demais. Eu vou nesse lugar, só um pouquinho, não tem nada demais. Eu vou conversar isso aqui, dar uma risadinha dessas coisinhas que estão falando, o que tem? Meu querido, não dá para a gente andar com o Senhor com um pé em cada canoa, porque tem uma hora que o barco vai indo, e você não fica nem num lugar nem no outro, cai na água. E o Senhor está falando aos nossos corações nessa noite, para que nós não nos corrompamos com o mundo, para que nós não nos corrompamos com as luzes que brilham, mas que quando chegamos muito perto delas, elas nos ofuscam a vista e não conseguimos mais enxergar os caminhos do Senhor. E são coisas, muitas vezes não são situações drásticas, mas são coisinhas que de pouquinho em pouquinho vão nos roubando da presença de Deus, vão nos roubando dos propósitos do Senhor para a nossa vida, vão apagando lentamente os sonhos que Deus tem para os nossos corações. E quando a gente começa a viver e se amoldar lentamente, quando a gente vai se dar conta, não tem mais prazer em estar na presença do Senhor. Nossa, não sei porquê, não tenho mais vontade de orar, não quero estar em comunhão com os irmãos. Aí começa a enxergar tantos defeitos nas pessoas da igreja, nas pessoas de outras igrejas, porque o mundo tomou conta do coração. E é isso que Satanás quer, roubar a nossa alegria de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com os irmãos, a nossa alegria em ler a palavra, em se debruçar na palavra e ouvir a voz de Deus. Não permita que as oportunidades que têm sido lançadas no seu caminho te roube da presença de Deus. E a gente vê então que esses jovens conseguiram passar por essa provação, por essa situação, porque quando foi tocada a música, imagina aquela parafernália toda, porque vocês podem ver que ele repete várias vezes, Era quando tocasse o som do pífaro, da trombeta, do não sei o que, mas não sei o que, ou seja, era um evento assim extraordinário, era aquela coisa assim faraônica. E aí todos tinham que se debruçar e ajoelhar e adorar. E quando esses jovens nos seus corações falaram, não, nós não vamos nos corromper, nós vamos pagar o preço. Aí começou uma grande perseguição na vida deles. E sabe, eu vou te falar uma coisa. Essa decisão por servir a Cristo e por adorar ao Senhor e por não se corromper, pode a princípio te trazer alguns prejuízos, algumas perseguições, algumas chacotas, alguns comentários, algumas cutucadas, mas eu vou te falar, vale a pena, porque vale muito a pena estar na presença de Deus. Mais vale agradar ao Senhor do que agradar a um ou ao outro, porque foi o Senhor que morreu numa cruz por você, foi o Senhor que ressuscitou, é o Senhor que preparou uma morada para você na eternidade. Quando você estiver numa situação de impasse, não se esqueça disso. E se você honrar o Senhor na sua vida, Ele estará presente no seu caminho e vai te honrar lá no final. Não importa o quanto pareça difícil seguir a Cristo, não importa o quanto seja realmente difícil seguir a Cristo, mas é recompensador e vale a pena. Então o Senhor traz uma palavra de encorajamento ao seu coração. Você que tem passado por situações de provação, por muitas vezes situações de dúvida, será que eu devo fazer isso mesmo? Será que está certo? Honre ao Senhor e Ele vai te honrar nos seus negócios, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E foi isso que aconteceu, porque os astrólogos então foram lá e deduraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, deduraram para o rei. O rei então ficou enfurecido, porque imagina todo mundo se prostrar. E esses 3 estrangeiros que estavam lá exilados, decidiram que não. Isso foi uma afronta para o coração do rei. Então ele mandou
porque o castigo já era jogar na fornalha mesmo. E fornalha, queridos, imaginam como se fosse um lago de fogo. Fogo puro. Mas não fogo santo, fogo do mal, né? Fogo. E aí ele ficou tão irado, que ele mandou aumentar a potência do forno lá 7 vezes mais. Era tanta ira no coração deles, que ele ficou assim, achou aquilo um absurdo. E aumentou. Mandou os melhores soldados, os mais fortes, os mais valentes, para amarrar os 3 e jogar lá na fornalha. Só que quando chegaram perto, só de chegar perto daquela chama, os soldados morreram, nem chegaram a entrar, só de chegar perto para jogar, todos foram queimados e fulminados. Só que a gente vê a glória, a presença de Deus na vida desses homens, e eles passam por essa fornalha sem um arranhão, sem uma chama, sem um cheirinho de fumaça. E antes da gente entrar nessa situação, eu gostaria que a gente refletisse junto o que levou esses homens a passarem ilesos pela fornalha. O primeiro ponto que eu queria falar é que a obediência e a fidelidade a Deus os mantiveram firmes para atravessar o fogo. Nas situações de impasse na nossa vida, nas situações de prova, o que vai fazer você prevalecer na presença de Deus é a obediência à palavra de Deus e a fidelidade do seu coração ao coração de Deus. É quando tem esse teste, é quando tem esses convites que nós acabamos de falar. É essa obediência que vai fazer você atravessar a provação, atravessar o fogo, atravessar a fornalha na sua vida. Porque o Senhor permanece fiel, sim, eternamente, mas quantas vezes nós o traímos? Quantas vezes nós nos esquecemos de Deus? Quantas vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro para conciliar as coisas? E isso não vai dar certo. Porque a palavra do Senhor é radical. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você honra a Deus ou você não honra. E esses jovens obedeceram e foram fiéis até o fim. Eles continuaram com o coração temente ao Senhor, mesmo sabendo que iam ser jogados na fornalha. E se você está passando por uma prova na sua vida, por uma grande fornalha, e quer chegar do outro lado sem uma chama, sem um fiozinho de cabelo queimado, obedeça ao Senhor, seja fiel ao Senhor, seja fiel à palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor manda você fazer, faça. O que a palavra do Senhor condenar, você não faça. O sim é sim, o não é não. Obediência ao Senhor, fidelidade ao Senhor vai fazer você atravessar a fornalha. Porque se a gente cambalear, se a gente ficar com o pé em cada canoa, se a gente quiser ir para frente, daqui a pouco não quer mais, meu querido, você vai ser jogado na fornalha, vai queimar que nem um carvão. Então, outra coisa que fez esses 3 jovens atravessarem foi que eles confiaram no Senhor, independentemente dos resultados. Porque quando o rei mandou chamar os 3 e falou assim, eu vou jogar lá na fornalha, e quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? Eles falaram, o nosso Deus. Vamos ler lá de novo no versículo 17. Esse versículo é muito forte, vamos lá ler de novo. Versículo 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles confiaram tanto no Senhor, mesmo sem saber se eles sairiam ilesos ou não. Eles tinham fé no coração deles que o Senhor iria os livrar. Mas falaram, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós seremos fiéis até o fim. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. É assim que nós temos que ter o nosso coração. Olha quanta confiança no Senhor. Eles não confiavam em Deus somente pensando que eles iriam se dar bem, mas mesmo que o preço fosse tão alto a ponto de pagar com suas vidas, eles estavam dispostos a não se prostrar perante a imagem de Nabucodonosor.
E é assim que nós temos que ter o nosso coração, essa confiança no Senhor, de falar: Senhor, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa prova, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Mas mesmo se o Senhor não for da sua vontade, quer que eu passe por alguma situação e seja afligido de alguma forma, eu continuarei te adorando, eu continuarei te louvando, eu continuarei te glorificando. E é isso que é o verdadeiro evangelho. Porque muitas pessoas se achegam a Jesus e passados uns meses, uns tempos, vão embora. Porque querem um evangelho da bênção, do self-service. Ah, essa bênção aqui eu quero. Não, essa obediência eu não quero. Ah, não, essa glória aqui eu quero. Mas não, isso aqui deixar, não quero. Meu querido, isso não existe. A maior bênção, o maior presente que o Senhor poderia nos dar, Ele já nos deu há 2016 anos, que foi a morte dele e a ressurreição na cruz. Aleluias! Hoje nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, que é lembrar a morte do Senhor por nossas vidas, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele te deu a salvação, e Ele é tão maravilhoso que Ele se preocupou com a sua eternidade, que é o mais importante. Mas mesmo assim, os anos que você vai passar aqui nessa terra, Ele ainda deseja te abençoar. Ele deseja ter um relacionamento com você. Ele deseja ter experiências com você. Ele deseja que os seus sonhos sejam realizados, que a sua família seja abençoada. Então Ele se preocupa também com isso. Mas o maior presente é a salvação. E se você, lá no íntimo do seu coração, não tem certeza dessa salvação, ou está entristecido, ou está em dúvida se realmente é salvo, se entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode trazer a salvação e a certeza dessa salvação. E se você também está nos assistindo e está com o coração triste, ou com o coração pesado, ou com o coração em dúvida, pensando: para onde vou depois que morrer? Se você entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus e confessá-lo como o seu único e suficiente Salvador, você tem a vida eterna garantida. Não há mais nenhum outro caminho, não há nenhum objeto, nenhuma pessoa, nada que te leve a Deus a não ser Jesus. E esse é o maior presente que Ele já te deu. Então, foi isso que os três aqui pensaram: nós vamos seguir a Cristo, a nossa vida do Senhor. E quando a gente tem esse pensamento no nosso coração, fica tão mais fácil a gente vencer as provas diárias, porque a gente não está pensando em nós, na nossa vida, naquele egoísmo, naquela visão territorial. Quando a gente enxerga a nossa eternidade, a nossa vida com Deus, a gente vê que as provas são passageiras, que as situações tristes são momentâneas, mas que há uma alegria eterna que irradia em nosso coração. Há uma fonte que não se acaba, há um rio que não se esgota, é o que flui do nosso interior. Aleluias! E quando você estiver passando por uma prova muito grande, você pode ainda assim sentir a alegria do Espírito Santo, porque é Ele quem brota esse rio, faz fluir esse rio de água viva do seu interior. É isso que faz a diferença do que serve a Cristo e do que não serve. Porque nós passamos por dificuldades, mas nós temos uma alegria que não passa, que é a alegria do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por essa alegria. Aleluia! Outra coisa que fez aqueles 3 jovens passarem pela fornalha é que a vida deles tinha um propósito, que era adorar ao Senhor. Quando nós temos um foco na nossa vida, e não um foco humano de eu preciso batalhar para conseguir isso, para conseguir aquilo, isso é importante, claro, eu tenho planos, objetivos humanos, mas o foco da minha vida, eu quero que seja sempre seguir a Cristo. E quando nós temos esse foco maior na nossa vida, nós conseguimos atravessar as grandes dificuldades. Porque não importa o que aconteça, o nosso coração sempre é de servir ao Senhor. Isso é ser um servo. É não se importar com o que pode nos afligir, mas se importar em agradar a Deus. Quantas atitudes diárias você e eu, o Senhor está falando com todos nós nessa noite, temos tido e que temos desagradado ao Senhor? Se arrependa dessas coisas, peça perdão ao Senhor, porque Ele está aqui como aquele pai que abraça o filho pródigo e está esperando o seu retorno.
Não importa quantos passos você deu para longe da presença de Deus, Ele está aqui para te lembrar que Ele é o Senhor da sua vida, mas que para isso você precisa se arrepender dessas atitudes que têm desagradado ao Senhor, dessas conversas que têm desagradado ao Senhor, dessas palavras, desses pensamentos. Se arrependa e volte à presença do Senhor, porque Ele está aqui. Aleluias, glória ao nome de Jesus. E quando nós falamos dessa passagem, quando eu leio essa passagem, o que me vem na mente, o que me traz a certeza é que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Aleluias. Às vezes nós fazemos a oração errada. A gente fala: Senhor, me livra desse problema, me livra dessa situação. Senhor, eu não quero passar por isso. E quando passamos, ainda nos sentimos frustrados e decepcionados com Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que, o próprio Jesus nos diz, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, problema, meu querido, você vai passar. Eu vou passar. Essa situação difícil você vai passar, mas a diferença é que o Senhor está contigo. Aleluias. A gente não vê aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo livres da fornalha. O rei falando: ai, tadinhos, estão tão bonzinhos, vamos amarrar eles. Não, pode voltar para lá. Por favor, abra lá no versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Aleluia. Quantos homens eu falei que foram jogados ali? 3. E o rei estava vendo quantos? 4. E quando os 3 foram jogados, como que eles estavam? Amarrados. E como o rei os viu? Passeando pelo fogo, desamarrados e ilesos. É assim que vai acontecer com a minha vida e com a sua vida no meio da provação, no meio dessa dificuldade que você tem enfrentado. Você vai passear pelo fogo, ileso e desamarrado, não porque você é forte ou não porque você merece, mas porque o próprio Senhor está contigo. Aleluias. Se passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Isso está lá em Isaías. Essa provação não é eterna. Você vai passar por essa luta com o Senhor do seu lado, desamarrado e ileso. Aleluias. Quando eles saíram da fornalha, o rei ficou espantado, porque nem cheiro de fumaça tinha, nem um fiozinho de cabelo estava chamuscado, as roupas ilesas. Isso é para a glória de Deus. A gente vê que quando faz churrasco, fica uma fumaceira na casa, não é mesmo? Coloca um carvãozinho lá para queimar, é cheiro de churrasco na roupa, no cabelo, é uma delícia churrasco, eu particularmente adoro, mas fica um cheiro. Agora, tu imagina a fornalha enorme, aquecida 7 vezes mais, e aqueles 3 passeando sem um cheirinho de fumaça. É só o Senhor. E isso Deus registrou aqui nesse livro para que a gente pudesse ter a certeza que essa provação não vai te atingir, não vai tirar a tua fé, não vai te causar nenhum dano, mas essa provação está acontecendo, essa fornalha surgiu na tua vida para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que primeiramente você conhecesse a Deus mais de perto. Eu tenho certeza que esses 3 jovens, eles entraram na fornalha por amor a Cristo, por amor ao Senhor, por obediência, por fidelidade. Mas eles saíram totalmente diferentes, eles saíram com uma experiência. Tu imagina a vivacidade, a unção, o poder, a restauração que passou pela vida deles. Eles nunca mais foram os mesmos. E as provações acontecem na minha vida e na sua vida para que a gente nunca mais seja o mesmo. O Senhor quer te tornar em uma pessoa mais forte, com mais unção, com mais autoridade, com mais conhecimento da palavra, com mais conhecimento do Senhor. É para isso que você está nessa fornalha, neste momento. Qual é a dificuldade que você tem passado? Qual é o drama da tua vida? Qual é o problema? Qual é a situação indissolúvel? O Senhor está contigo, você não está sozinho, e você vai sair dessa prova ileso.
Você confia nisso? Eu creio que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida também. O Senhor então não nos livra das dificuldades, mas nos livra nas dificuldades. E é tão maravilhoso saber que tem um Deus que está presente na nossa situação, no nosso caminho. E outra coisa mais impactante também que aconteceu foi o testemunho que eles deram. Porque quando o rei se admirou daquilo e mandou chamar os 3, ele sabia que quem os tinha livrado daquela situação era o Deus vivo, o Deus poderoso. E o nome do Senhor foi glorificado por meio da vida deles. Eles deram testemunho. E qual testemunho a sua vida tem passado a respeito de Jesus? Eu li uma frase esses dias aí no Facebook que falava assim: não importa o que as pessoas pensam de você, mas o que as pessoas pensam de Jesus, por causa da sua vida, faz toda a diferença. O que as pessoas pensam de Jesus, por causa da sua vida? Que impressão você tem dado de Jesus? Que imagem, que testemunho de Jesus você tem passado? Isso é o que vai fazer a sua vida valer a pena ou não. É isso que vai marcar a sua geração ou não. A gente não pode passar por essa vida desapercebido. Servo de Deus como um agente secreto. Ninguém sabe que você é servo de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe que você louva o nome do Senhor. Se ninguém sabe, se ninguém conhece Deus, por causa da sua vida tem alguma coisa de errado com você. Se ninguém sabe que eu sou serva de Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Qual é o testemunho que você tem passado? Será que quando as pessoas pensam em você, elas lembram de um Deus vivo e poderoso? Ou pensam que é um Deus totalmente ausente e um Deus totalmente indiferente? Eles deram testemunho. E por causa da atitude deles, que foi assim, uma atitude radical, toda aquela província teve que honrar o nome do Senhor. Toda a família daquela província teve que glorificar o nome do Senhor. Vamos dar testemunhos. Mas isso tem que ser, o testemunho tem que ser uma coisa natural, porque se for uma coisa forçada, imposta, não é testemunho. O testemunho é uma coisa natural, do que você já vive com Deus. E o Senhor Jesus nos trouxe essa palavra, para que o nosso coração nessa noite fosse confortado. Ele nos fala, Ele nos mostra que Ele é presente na nossa vida. E essa dificuldade sua não é eterna. Essa fornalha não é para a sua morte, mas é para a glória de Deus. Aleluias. Enquanto nós cantamos essa canção, quebrante seu coração, e se você deseja uma oração, se você deseja o toque do Senhor, a presença de Deus na sua vida, enquanto você passa por essa fornalha, se você deseja força, você pode estar passando pela fornalha, mas está cansado. Aleluias, Ele te chama e fala: filho, filha, eu estou contigo. Aleluias. Saia ileso, você vai passear ileso. Se você está passando por uma fornalha e deseja uma oração, deseja o toque de Deus na sua vida, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. E se você não vai sair do seu lugar, mesmo assim, se quebrante na presença de Deus. Se for preciso ajoelhar, se ajoelhe. Se for preciso levantar, se levante. Mas clame ao Deus vivo, ao Deus poderoso que está aqui, que te trouxe pela tua mão para que você viesse nessa noite ouvir essa palavra. Aleluias. Enquanto nós cantamos, vamos glorificar a Deus. Aleluias. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, oh, 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 junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim desejamos te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, cante. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Nós sabemos que tu estás aqui. É tão nítida a tua presença em nosso meio, Pai. Obrigada porque sentimos a tua força, a tua mão segurando a nossa mão neste momento. Obrigada porque temos a certeza de que o Senhor está conosco nessa fornalha. Obrigado por servir a um Deus vivo, poderoso, maravilhoso, Senhor. Nós sabemos que a tua obra será completa na nossa vida. Aleluia. Nos dá força, Senhor, para crer. Nos dá força para confiar em ti, independentemente dos resultados, porque sabemos que tu tens o melhor para nós. Oh, Senhor, nós te entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós glorificamos o teu nome, santo, santo, poderoso. Obrigada porque nós podemos te louvar, não importam as circunstâncias. Oh, aleluias, aleluias. Te louvarei, não importam as circunstâncias,